Olá, querida acadêmica, querido acadêmico, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui sobre relações internacionais. Lembrando que você pode tirar as suas dúvidas com o seu tutor, estou sempre à disposição também no e-mail que aparece aí na tela, tá? No que precisarem. Queridos, como nós conversamos na aula anterior, nós discutimos aqui a formação dos estados nacionais e nós trocamos ideia como que a burguesia, uma classe social em ascensão, ela se une aos reis, né, aos soberanos, a fim de implementar uma união, uma consolidação de um regime econômico, de um regime político. Né? E a gente vê aí, como decorrência dessa união, a formação dos Estados Nacionais. Hoje, nós vamos tratar aí da temática guerra e paz, as relações internacionais entre cooperação e conflito. Então, o objetivo da nossa conversa vai ser sobre as finalidades, sobre uma análise do Instituto Guerra para as Relações Internacionais. Para a gente pensar aí essas relações internacionais e pensar um pouquinho sobre guerra e paz, é importante que a gente traga à nossa mente os ensinamentos de um dos teóricos franceses que se chama Raymond Aron. Né? Ele é um teórico muito importante para as relações sociais. Ele é autor de um dos mais famosos livros dentro dessa temática de relações internacionais, que é Guerra e Paz entre as Nações, que foi publicado em 1962. E ele pensa nessa sua obra as duas formas pelas quais o Estado ele pode se relacionar, né? Então, os estados eles se relacionariam aí entre si através do conflito ou da cooperação. E aí o Raymond ele coloca, ele elege a ideia da cooperação tendo como imagem um diplomata, né? Como a ideia do conflito, ele elege a imagem de um soldado, né? E o autor ele coloca, esse teórico ele coloca que o conflito não seria uma forma superior ou inferior à cooperação para as relações internacionais. Seriam necessariamente técnicas distintas, né? Técnicas diferentes que o Estado teria ali à sua disposição para realizar internacionalmente aquilo que ele entende por interesse nacional. Né? E aí é importante a gente trazer à tona aqui o filósofo Maquiavel, que a gente também conversou no nosso último encontro. Maquiavel ele dizia que o Estado ele tem dois objetivos precisos. O primeiro seria sobreviver como uma unidade soberana e a segunda seria de expandir sua capacidade de influenciar politicamente outros estados. Então, quando a gente pensa lá no final do feudalismo, em que a burguesia se une com o soberano e organiza-se nacionalmente, cria-se a ideia de nação e, portanto, o Estado Nacional, né? O Estado ele começa a querer ser enxergado pelos demais estados como uma unidade soberana. Ou seja, há um território em que seja ele a determinar as obrigações e os direitos naquele local, né? E que, sendo soberano dentro de todas as decisões do seu território, ele possa também influenciar outros estados com o seu poderio, com a sua soberania, né?
E aí trago para vocês, retomo aqui a fala do Raimundiano, que ele diz: a distinção entre diplomacia e estratégia, ou seja, a guerra, é relativa. Os dois termos denotam aspectos complementares da arte única da política, a arte de dirigir o intercâmbio com os outros estados em benefício do interesse nacional, né? Então, a guerra para o Raimund, na verdade, é uma forma do Estado também se apropriar, o Estado efetivar esse seu interesse nacional. E aqui é importante a gente definir o que vem a ser esse interesse nacional para o Estado, né? E o interesse nacional nada mais é do que um conjunto de metas que esse Estado ele considera que são vitais, que são essenciais para a sua sobrevivência. E sobrevivência como uma unidade soberana dentro do seu território e capaz de influenciar esse politicamente os outros estados à sua volta. Né? Então, o interesse nacional é a soberania, volta aqui na ideia de Maquiavel, né? Que é sobreviver como unidade soberana e expandir a sua capacidade de influenciar outros estados, né? E é importante a gente pensar nesse dispositivo que o Estado lança mão para influenciar outros estados e para manter a sua soberania. É o dispositivo diplomático militar, né? O diplomático aí na ideia vinculada à cooperação e o militar na ideia vinculada ao conflito. Então, esse dispositivo diplomático militar, ele seria uma combinação do potencial militar de cada estado com habilidades diplomáticas de funcionários especializados e enviados a países estrangeiros. Então, a fim de manter essa sua soberania e expandir a sua influência aos demais estados, os estados mandariam funcionários devidamente capacitados e especializados para países estrangeiros. E esses funcionários especializados enviados para outros países nada mais seriam do que diplomatas, né? E a ideia desses diplomatas era sondar aquele país, pesquisar aquele país, trazer o maior número de informações possíveis para o seu estado de origem sobre aquele país estrangeiro em que ele estava inserido. Então, trazer ideias da população, das carências, das questões minerais, quais são os pontos fortes daquele estado estrangeiro, para que o seu estado nacional pudesse se organizar politicamente. Esse dispositivo teria como função representar o soberano e servir de canal permanente para a consulta pública e negociação entre os estados. Então, a ideia de conhecer o estado estrangeiro é de ter uma margem para negociação. Né? Os senhores, como futuros aí administradores públicos, bem sabem da importância da negociação para os estados, né? Então, manter esse canal aberto aí de uma ideia do Estado estrangeiro para que pudesse ser feitas negociação entre esses estados. E coletar aí dados sobre a situação política, econômica, militar e social do país em que estivesse para informar o seu governo. Né? Então, é toda uma questão de conhecimento, de conhecer ali quem o Estado Nacional com que você está se relacionando, a fim de entender quais são as margens, quais são os limites de negociação naquele sentido. E aí a gente traz uma fala de Foucault, né? Foucault, que também é um filósofo, né? O Foucault traz a ideia
de que é necessário uma articulação entre a diplomacia e a força militar, né? Então, essa articulação entre a diplomacia e as forças militares, elas desencadeariam aí um dispositivo diplomático dos estados modernos. E esse dispositivo diplomático, ele existiria com a finalidade de proteger e depois, uma vez garantida ali a proteção dos nacionais, né, daquele território e dos indivíduos que nele habitavam, poder expandir, aumentar a sua capacidade de exercer poder perante os demais, né? A ideia de Foucault sempre muito relacionada com a ideia de poder. Então, Foucault traz aí para a gente, se os estados são postos um ao lado dos outros, numa relação de concorrência, é preciso encontrar um sistema que permita limitar o máximo possível a mobilidade de todos os outros estados, sua ambição, sua ampliação, seu fortalecimento, mas deixando aberturas suficientes a cada estado para que possa maximizar sua ampliação sem provocar seus adversários e sem, portanto, acarretar seu próprio desaparecimento ou seu próprio enfraquecimento. Ora, a ideia de Foucault é que, se nós estamos aí com a ideia de fortalecer os estados nacionais, e a gente vê a burguesia e os soberanos unidos nessa ideia, principalmente centrados na ideia de centralização política, é importante que no âmbito internacional, esses estados, eles possam ser limitados para que não intervenham, não tirem a paz e a proteção dos demais, mas que seja mantida aí uma abertura suficiente para que um Estado possa ampliar o seu poder, possa ampliar o seu prestígio. Daí a importância, então, do dispositivo diplomático militar. A ideia de proteção pela proteção militar e a ideia de expansão de poder, de expansão de influência através da diplomacia. Então, esse equilíbrio ou esse balanço de poder entre os estados, né, trazido aí na fala de Foucault, ele seria uma equação seria o resultado de uma equação de somas, né, de elementos e recursos, né? Quais seriam esses elementos? Os elementos são informações, são os dados, são as projeções, né? E quais seriam os recursos? Canais de negociação, acordos, alianças firmadas entre esses estados. Aí nós estaríamos diante de um equilíbrio ou balanço de poder. E é importante a gente se atentar que durante a nossa história, né, há 3 períodos de equilíbrio de forças entre os estados, né? Esses 3 períodos é importante dizer que, embora houvesse um equilíbrio de forças, não foram afastadas as guerras. Muito pelo contrário, não se trata de períodos de paz absoluta, mas apenas momentos em que as potências, né, os grandes estados nacionais, não se enfrentaram diretamente ou indiretamente, não se enfrentaram diretamente com medo mesmo da aniquilação total. Então, a ideia de diplomacia vigorou, né, de uma certa maneira. Então, quais são esses três períodos em que se dá o equilíbrio de forças? Né? O primeiro período é o formado aí após a Guerra dos 30 Anos,
né, que a gente já conversou aqui no encontro anterior, e que durou aí entre 1618 a 1648, e que foi registrado aí nos tratados de Westfália, né, um período aí que durou do século 17 até o final do século 18, com a expansão da França de Napoleão Bonaparte. Então, nós temos um período depois da Guerra dos 30 anos até a expansão militar da França de Bonaparte. É o primeiro equilíbrio de forças entre os estados na nossa história. Após isso, nós temos o Concerto Europeu, né, estabelecido na Conferência de Viena a partir de 1815, pelos países que saíram vencedores, né, dessa empreitada de expansão militar de Napoleão Bonaparte, e que se sustentou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que nós vamos tratar mais à frente, né, a Primeira Guerra Mundial, que eclodiu aí no ano de 1914 e durou aí até 1918. E posteriormente a isso, nós temos um mundo bipolarizado, né, dividido aí entre blocos liderados pela União Soviética, né, e pelos Estados Unidos, que perdurou até o final da Guerra Fria, esse mundo bipolar que foi considerado, né, foi chamado de Guerra Fria, que durou aí até a passagem da década de 80 para a década de 1990. Então, são estágios de equilíbrio de forças, mas que não necessariamente passaram com a bandeira da paz hasteada, né? Muito pelo contrário. O equilíbrio se dá também pela questão militar e pela contenção aí da expansão da influência dos estados nacionais nesses períodos. E aí é importante a gente se atentar para a ideia de dissuasão, né, importante para esse dispositivo diplomático militar. Essa dissuasão, ela está ali pensada numa ideia de equilíbrio, né? E essa dissuasão militar seria a capacidade de um Estado em manter o poderio militar que ameaçasse o seu oponente. Então, a ideia é que o Estado ele fosse tão aparelhado militarmente falando, que ele tivesse condição de exercer a influência sobre os demais pela ameaça do seu poderio militar. Então, a equiparação das forças militares opera como um mecanismo de equilíbrio, gerando uma paz armada. Que paz armada é essa? A paz armada pensada como uma ausência temporária de guerra entre estados em competição, né? Então, os estados estão competindo, mas a dissuasão militar, ou seja, o medo, o temor do poderio militar daquele estado, impede que estados entrem em confronto pelo dispositivo da guerra. E aí, é muito importante que a gente faça a distinção de duelo e guerra. Espero que você esteja acompanhando o nosso raciocínio até aqui, né? Sobre a importância desse dispositivo diplomático militar.